Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindo a mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e na página Amaury de Paula Santos. Vamos ver aí como repercutiu a imprensa após essa vitória importantíssima do Flamengo sobre o Bolívar pelo jogo de ida da Copa Libertadores da América. Não se esqueça de dar o like de vocês, se inscreverem e compartilhar com os seus amigos. Fique aí com os vídeos, daqui a pouco eu volto com mais considerações. Saudações. Pelo menos uma tem que acontecer. Um grande campeonato, né? Porque passou ano passado em branco. Isso joga uma pressão danada para esse ano. Eu fico pensando, por exemplo, se o Flamengo termina a temporada e ganhar, entre aspas, apenas a Copa do Brasil. Eu não sei o que o flamenguista pensa. Eu acho... É o menor dos três. Olhando para o que é o Flamengo, para o elenco do Flamengo, para o que é o Tite, para o tamanho do investimento, etc., para o nível do Flamengo atual, pouco. Quando eu falo de campeonatos grandes, eu estou falando ou brasileiro, ou Libertadores, ou como a torcida espera, que ganhe ambos os campeonatos, né? Agora, para que isso aconteça, você precisa gerenciar fisicamente o elenco. Mas o Tite fala, eu não poupo ninguém. Quem tira jogador é o departamento médico, né, provavelmente a fisiologia. Quer dizer, eu estou tentando entender essa entrevista do Tite, pós uma vitória por 2-0, que aumenta o favoritismo do Flamengo para o jogo em La Paz, que dá ao Flamengo enormes chances de classificação para quartas de final, porque o Tite teve um tom de entrevista diferente do que está acostumado a ter. E eu não acredito que seja questão da diretoria, não é desempenho dos jogadores. Eu acho que isso deve ter muito a ver, e é só acho, posso estar errado, obviamente, com a questão física, que parece que preocupa o técnico mais do que satisfez o resultado, porque ele poderia falar do resultado, do Luiz Araújo, de algumas coisas que aconteceram boas na equipe, da dupla de zaga. Muito bom, ele tem muitas coisas para elogiar, e o Tite costuma elogiar. E se ele elogiasse... Ele só elogiou o Rossi. Ele teria razão. Ele teria razão de elogiar. Então, eu achei um pouco... Eu não esperava uma entrevista com esse tom. Porque ele olha, do Tite depois de um jogo desse. Ele olha a condição física, o que sobrou, e domingo ele olha e fala, caramba, tinha um confronto direto com o Botafogo pelo título brasileiro, estamos ali, né? Chance de ganhar, passar à frente do Botafogo. E talvez ele tenha que preservar realmente esses jogadores para o confronto contra o Bolívar. Eu acho que ele deveria preservar, se vai, eu não sei. Até porque eu acho que o Botafogo vai fazer isso também, né? Eu também acho. Até porque a Libertadores é menos difícil que o brasileiro se você vai se concentrar e priorizar um dos campeonatos. E é maior. Só para passar para o Elton, o ponto central para mim, assim, lendo um pouco o que é o Tite, o que é o Flamengo, o que tem sido os fatos do Flamengo, a irritação do Tite me parece que é assim, com a situação de lesão, poupa não poupa, crítica e calendário, ele sobe todo no calendário. E quando ele é perguntado sobre isso... E ele tem razão sobre o calendário. Vai escapar agora o repórter, se não me engano foi o repórter do Globo que pergunta sobre poupar ou não no fim de semana, ele já fala, eu não poupo. Ele já sai explicando, ele já está se antecipando para o que deve acontecer. Afinal, ele sai ele enumerando, ele perde Cebolinha e Vinha. Aí hoje ele perde Pedro e Gabigol. Aí ele explica que o Gerson estava com câimbra, que um puxou aqui, que o Eric pediu para sair. Olha o tanto de problema que ele tem para um jogo na altitude que vai lhe demandar muito fisicamente. Ele precisa entender. Então, assim, me parece muito natural que não tem outra opção no fim de semana. E ele já sai explicando, não sou eu. Quem resolve isso é o meu departamento. Então, assim, acho que isso já está resolvido, já está explicado. E ele já se antecipa ao debate para não chegar naquela lá dentro no final de semana. Nossa, o Tite poupou, não está dando valor ao grande... Não, está claro, está explícito, está gritando. E o repórter, se não me engano, cita, é o único clube dos 4 primeiros no brasileiro que está nas 3 frentes. E então, é bom lembrar, o Flamengo escalou o seu time principal contra o Palmeiras também. Sim, exato. Então, assim, e acho que com toda a razão do mundo. Claro. Estava certíssimo, porque era confronto direto, assim como contra o Botafogo vai ser confronto direto. Só que essa insanidade, esse calendário, as pessoas ficaram bravas quando eu falei que a gente joga 5 meses de temporada no lixo, né? Porque os 5 primeiros meses você quase não tem jogo grande para torcer. E aí você chega em um mês, porque essa é a verdade. Nesse período que está todo mundo nas 3 competições, você está jogando sua vida, o seu futuro aí. Esse é o momento que você joga as coisas para cima e aí vê onde elas vão cair e pelo que você vai brigar. Porque é meio assim, é quase que aleatório. É tão absurdo o momento que os clubes brasileiros vivem, esse mês de agora. Eu assino embaixo. Né, 15 dias para trás e 15 dias para frente, é o momento que você vai saber, bom, o que sobrou para mim? Sobrou os 3? Legal, então aí continuo com um problema.
Sobrou os 3, continuam com o problema de ter que fazer escolhas, de ter que definir, de ser criticado por essas escolhas O eventualmente. único campeonato que você pode jogar sem ter que escolher é o estadual quase todo o tempo. Isso, eu acho. Que é outra loucura. Então, é que eu acho assim, o normal seria, como acontece em qualquer lugar do mundo, que a Copa do Brasil fosse, como você falou que é, e eu estou de acordo com você, Birner, o terceiro, e por ser o terceiro, fosse aquele que você vai deixar mais num segundo plano em relação a Brasileiro e Libertadores. Mas por ser um mata-mata, e o Brasileiro você ter aquela ideia ou aquela ilusão de que sempre você vai poder se recuperar no Brasileiro, muitas vezes isso não acontece. Além do fato de que, claro, insanamente, incompreensivelmente, inexplicavelmente, você ganha mais dinheiro com a Copa do Brasil do que com o Campeonato Brasileiro. Os clubes brasileiros... mais do que a Libertadores também. Mas é que eu estou só dizendo do Brasileiro, Elton, porque é a mesma entidade que organiza Brasileiro e Copa do Brasil. Então, normal seria você dizer, bom, este é o meu primeiro campeonato, este é o meu segundo campeonato, o meu primeiro campeonato vai pagar mais, o meu segundo campeonato vai pagar menos. A CBF deve ter mais grana que a Comebol, para resumir. Mas eu estou falando que a própria CBF, com os seus 2 campeonatos, faz uma escolha pelo segundo pagar mais do que o primeiro. Sim. Então, isso embaralha tudo e torna as decisões ainda mais difíceis. Eu acho que o Tite fez a escolha correta ao escalar os titulares contra o Palmeiras, mas evidentemente, dado o resultado de hoje, porque acho que, repito, se hoje tivesse sido 4-0 e 2-0 é um resultado confortável, mas não é garantido, hoje tivesse sido 4-0, eu acho até que ele poderia pensar em dizer, não, vamos forçar mais um pouquinho com os caras que eu sei que não vão estourar, e não dá para saber. Botafogo. Contra o Botafogo. Para depois, contra o Bolívar, olhar para quem está bem fisicamente. Perfeito. Mas como foi 2-0, obviamente ele não vai poder fazer isso. Então é um momento muito complicado para o Tite, e eu acho que é isso mesmo que explica um Tite diferente, mas ótimo. Porque, o Birner até começou... o Tite é um cara que sempre fala as coisas muito consciente, né? Você falou racionalmente. Racionalmente. Eu acho que ele foi absolutamente racional hoje. É até bom, eu acho que é bom que a gente tenha um Tite mais enfático, porque ele tem um tamanho que outros técnicos brasileiros, que nenhum técnico brasileiro tem, para falar a verdade. Então, assim, este cara tem uma voz mais potente do que outros técnicos brasileiros. E criticou o calendário. E ele precisa agir como técnicos estrangeiros agem aqui. Ele não vai mudar o futebol brasileiro, mas a voz dele é importante. Um monte de técnico estrangeiro bater no calendário e na CBF e nos problemas do futebol brasileiro de uma maneira que muitas vezes os brasileiros não fazem. Então é legal ouvir o Tite falando desse... Eu gostei, assim, porque ele não falou nenhum absurdo. Eu gostei muito da entrevista também. Ele não falou nenhum absurdo, ele foi muito bem na entrevista e foi mais enfático. E não é a primeira vez, né? Porque ele já tinha criticado e nominado o diretor de competições da CBF, né? Foi. Numa coletiva passada. A CBF se manifestou, né? Inclusive, a época sobre isso, mas né? tem uma questão pessoal ali. A CBF atual nunca gostou do Tite. Então também... mas de qualquer forma, não é o Tite, mesmo em situações em que ele é inimigo ou não é bem quisto, ele não se expõe dessa forma. Não, eu digo a resposta da CBF em nota. Sim, a resposta da CBF. Rápido até. Sim, claro. Mas o Tite, ele já, desde o retorno dele ao futebol brasileiro como técnico de clube, ele já tem subido um pouco mais o tom. Historicamente, o Flamengo nunca foi um clube onde a gente falasse mais do treinador do que do time. Com exceção do Jorge Jesus, porque ficou a hora de um time espetacular. Então, a gente sempre falou do Flamengo como time e, obviamente, o Tite incorporado ali, porque é o líder desse grupo. Ele agora está assumindo, talvez, um personagem que a gente já vê no futebol brasileiro de blindar o que está acontecendo, falem de mim para não falar do que está acontecendo dentro de campo. Não sei se ele vai continuar dessa forma. Até porque eu acho que o Flamengo não vem jogando mal, né? O Flamengo vem jogando, dentro das suas limitações, vem jogando até bem. Mas hoje o Flamengo... Você acha que foi isso hoje, Elton? De blindar, de não querer falar do campo? Não, mas aí ele falou... ele teve um momento que ele falou, minha resposta aqui vai ser um caça-clique. Ele usa um pouco de expressões que ele não vinha utilizando. Sobre contratações, reunião de contratações. Que fazem com que a gente aqui esteja falando, 5 minutos só das palavras que ele usou e não do jogo especificamente. Porque o Flamengo, no período de Copa América, conseguiu uma gordura, digamos assim, para viver esse momento. E com um time desfalcado, né, de seus principais jogadores disputando Copa América. Então, acho que o Flamengo, no período em que as equipes também estavam desfalcadas e nosso calendário não parou por conta das competições de seleções,
o Flamengo chegou a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E você falou que o Flamengo colocou o time principal contra o Palmeiras no Brasileiro, mas o Flamengo também já poupou no Brasileiro quando poupou contra o São Paulo para jogar contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Não, então, e poupou até, e eu me lembro de ter criticado, porque poupou contra o Palmeiras no Allianz. Acho que Arrascaeta e Pedro não jogaram, eu falei, cara... Assim, era muito cedo para isso, né? Não, e assim, tudo bem, você pode falar, não dá para jogar o tempo todo, mas assim, aí você faz aquela coisa, né? Você olha 3 jogos para trás, 3 jogos para frente e fala... Aqui e aqui, eu quero ter meus jogadores. Ali no São Paulo, acho que ele fez isso. Porque vocês lembram do cartão do Pedro? Sim. Pedro força o cartão no Maracanã, porque o jogo final de semana seguinte, do sábado à noite, era contra o São Paulo. Ali estava muito claro que esse jogo contra o São Paulo já não era essa alça de mira. Porque é isso, olha 3 para frente, 3 para trás. Quando ele olha 3 para frente, era volta de Copa do Brasil, era Palmeiras, confronto direto de Brasileiro, e era a ida do Bolívar, que era o grande jogo do mata-mata, fazer esse resultado que a gente está fazendo. Então, mas ali acho que fazia muito sentido, né? Talvez esse do Botafogo vai ser olhar para frente também, que talvez não dê. Assim, acho que quando o Elton cita o jogo com o São Paulo, é isso. Você tinha o Palmeiras, que é um jogo, teoricamente, mais confronto direto, embora o São Paulo agora esteja com o mesmo número de pontos, mas... você começa o campeonato falando, Palmeiras, Atlético, Flamengo, Botafogo, esses são os candidatos. Então é normal que você já no seu planejamento inicial diga, não, peraí. Isso aqui eu preciso jogar. Contra esses caras aqui eu vou... E aí entra também essa tabela, aí no caso tem um pouco de azar, mas eu também acho que tem uma coisa de repente você não... Que a tabela poderia ser mais dirigida. Dirigida não no sentido de para beneficiar um ou outro, mas de você evitar determinados confrontos em datas que você sabe que são intervalos de jogos de Libertadores. Tivemos um Flamengo e Palmeiras numa data FIFA, né? Lembremos disso. Então, é isso. E, assim, e a gente teve o quê agora? A gente teve Botafogo e Palmeiras no meio de jogo de Libertadores. A gente vai ter Flamengo e Botafogo entre 2 jogos de Libertadores. São Paulo e Palmeiras. Então, eu acho que tem aquela coisa. Existem campeonatos no mundo em que você dirige de maneira a não desvalorizar o seu produto. E aqui ninguém está falando de beneficiar X ou beneficiar Y. Agora, dizer, cara, esses jogos são muito grandes, esses jogos são importantes e a gente quer que esses jogos sejam disputados com as principais equipes, com os grandes jogadores. Então, jogos de times que estão na Libertadores, entre jogos de Libertadores, não deveriam ser esses grandes clássicos entre eles e tal. E aí você vai até... ao fazer isso, facilitar a vida de times que são times de um nível mais baixo, dos que não estão na Libertadores, basicamente. Mas eu acho que aí é exigir um pouco demais essa trabalho, né? engenharia de... E quando o Tite disse que, eu não poupo e não é que ele terceirize, quem decide é o... Quem decide é o departamento médico, vai acontecer isso contra o Botafogo, não, certamente. Já está acontecendo isso, o motivo que a gente está falando, é o motivo da... O De La Cruz teve vários momentos do jogo, dobra de marcação em cima do De La Cruz, que apanhou bastante nesse jogo. Né? E muitos lances que não foram falta. Ele toma uma pancada no meio de campo. Exatamente. E foi a reclamação do Tite, inclusive, no momento do gol, ele foi reclamar com o quarto árbitro, que merecia um cartão amarelo. Então pode chegar numa representação. Queria chegar nisso. Pode chegar numa representação na sexta-feira e o departamento médico dizer para o Tite, olha, ele está dolorido e é melhor você segurar se você quiser ele na altitude. Para não falar, né, Elton, dos caras que já vão ser poupados, entre aspas... Uma pancada aí, no primeiro gol já não deu. Que vão estar fora. É feio. Então assim, a gente está falando do Vinha fora, do Cebolinha fora, do Pedro aparentemente fora, do Gabigol fora. Eu não acho que... Não sei se o Varela, porque ele chegou a citar o Varela também. Aí o Varela, o De La Cruz e Gerson, você não sabe. Ao olhar a maneira como eles saíram do campo, a gente não consegue imaginar esses caras entrando nem no jogo contra o Botafogo e provavelmente nem no jogo de volta contra o Bolívar. Então, esse poupar, ele acaba sendo meio automático também, a partir do momento que vão te sobrando menos opções. Claro, estamos falando do clube com mais opções no elenco, né? De grandes jogadores, de alto nível e tudo mais. Mas até esses sofrem nesse cenário maluco e insano. E só de ressaltar, o Arrascaeta também falou disso, ele não precisava ter falado de calendário. Na hora que ele é perguntado, depois do jogo, sobre a lesão do Gabigol e a lesão do Pedro, ele não fala, vamos sentir... Claro que ele fala, como todos falam, vamos sentir muito, é um grande jogador e tal, mas ele imediatamente vai para o calendário também. E é muito legal. É muito legal que os jogadores também se manifestem e falam, cara, não dá, entendeu? Certamente esse assunto entre os jogadores do Tite diário. Para ele falar ele não foi perguntado sobre o calendário. Eu acho que não só no Flamengo.
Não só no Flamengo. Não, no Palmeiras, todos. Ontem a gente falou muito de Botafogo e Palmeiras, mas não tem o Júnior Santos, não tem Eduardo, não tem Estevam, não tem o Dudu, não tem não sei quem. Não sei... As ausências, por quê? Lesões, etc. É verdade. Agora, o seu Roldan, que é um árbitro extremamente irritante... O Bini quer falar. Ele deixa o pau cantar, né? Depende do tempo. Depende da hora do jogo. Depende do tempo. Depende da hora do jogo. Primeiro tempo, ali vai que vai, né? Pode entrar, dá sarrafada, nem amarelinho, não pinta nem amarelinho. E é tradicional. Houve duas jogadas em que o Flamengo ia sair jogando com 2 carrinhos de cartões amarelos indiscutíveis. Foi. Ele estava perto do lance, ele viu... Indiscutíveis e clássicos de cartão amarelo. Ele sabe que é cartão amarelo, mas ele... não tirou o cartão do bolso. Chega um certo momento do jogo, é o famoso, o árbitro administra o jogo desse jeito. Não dá cartão de cara, talvez para não ter que expulsar, porque é mais fácil você levar o jogo com todos os jogadores em campo até o final, ou expulsar só no finalzinho, porque vai tornar o jogo tenso. Ou seja, ele se preocupa com o trabalho dele facilitado. Ele não quer fazer o melhor jogo possível dentro das regras do futebol. Ele quer levar o jogo da maneira mais tranquila possível até o final. Então, perfeito. Independentemente de ele não ter uma influência direta no resultado, porque eu não vou ficar avaliando aqui que o jogador fez falta ali, ou no amarelo, depois outro amarelo, aí podia tomar vermelho, e se fica com 10 jogadores, e não sei qual minuto, obviamente fica mais fácil para o Flamengo, etc. Poderia até fazer, mas não vou entrar nessa conjectura. Ele impacta o primeiro tempo. Não, impacta. De qualquer forma... o Bolívar fala, vou bater porque não está dando nada. Essa é uma arbitragem... Se ele toma 2, ele abre um precedente. É uma arbitragem... Os caras deixam rolar. Isso é o que eu chamo de uma arbitragem ruim, de um árbitro que não é ruim, que escolhe fazer isso e que sempre está nos grandes momentos dos torneios. Mas, Bini, sabe o que eu notei? Olhando esses... Terminamos agora, né, as pernas de ida da Sul-Americana e da Libertadores, que não foi só no jogo do Flamengo. Vários jogos dessas oitavas de final, temos visto os árbitros deixando o jogo correr. Não sei se é uma recomendação da Conmebol, mas várias partidas, inclusive de árbitros brasileiros, eu acho que desse jeito não. Nessas eu oitavas. Acho que tem eu gostei do deixar correr do Grêmio e Fluminense, a gente senta aqui para falar muitas vezes que é o jogo picotado, é a coisa que não anda, é o VAR que entra para se meter onde não é. A gente fala muito isso do futebol brasileiro aqui, fim de semana, rodada de Campeonato Brasileiro. Mas o deixar correr, para mim, não foi o cenário do primeiro tempo de hoje. Também acho que no primeiro tempo de hoje, o Bolívar, claramente, e ele vai quase sempre no De La Cruz. Não sei se era algo direcionado, porque o jogo passa muito pelo De La Cruz. Se olha, ele tá... O De La Cruz tomou umas 3 no primeiro tempo. Dentro da se eu não me engano, o único que tomou o cartão foi o cara que deu a pancada nele nesse lance do gol. No segundo tempo, isso que você fala do momento do jogo, o Zinho ainda brinca. Eu não lembro se foi o Pulgar ou se foi o De La Cruz, que fez uma falta de jogo, no comparativo com o critério do primeiro tempo. E ele já chegou dando cartão. Pulgar. Aí sobe um somzinho na transmissão. É o segundo tempo, né? Falou assim. É isso? Aí ele fala, vai pro Simon. Aí o Simon, do jeito que tem que comentar, que é a área dele, ele fala, o complicado desse cartão é que não é o critério do primeiro tempo. E é exatamente isso, porque a gente está dentro de um jogo. Isso, a gente não está nem precisando mudar do jogo do Grêmio Fluminense, que o jogo correu, não foi picotado. Não, dentro de um jogo, ele outras regras dentro do mesmo jogo. Não foi um jogo correr. Mas, assim, foi uma pancada que não dava falta. Eu vou até falar para vocês, assim, eu não discordo do árbitro que, entre aspas, administra o jogo. Eu discordo do que aconteceu hoje, porque hoje a gente teve lances de violência clara. É lógico. Então, mas disso que eu tô falando. Porque eu acho que assim, é normal o árbitro olhar assim, antes de dar um segundo amarelo para como foi o primeiro amarelo. É normal o árbitro olhar para se ele tá no primeiro minuto de jogo, em vez de dar um amarelo, ele falar com o cara, falar, gente, assim, estamos começando o jogo, eu não quero... Então assim... Mas depende da falta. Mas, tudo bem, mas isso tudo que eu quero dizer é que assim, é a administração do árbitro. E eu acho que o árbitro tem que administrar o jogo de maneira a tentar influenciar o menos possível naqueles 90 minutos de partida. Porque se ele começa a ser muito rígido e com um critério muito rígido desde o começo, sem o mínimo de jogo de cintura... Eu lembro sempre do Pierluigi Collina, que foi possivelmente o melhor árbitro da história, e ele era um árbitro de administração, de momentos de respeito absoluto por parte do jogador, mas de uma mínima interferência na partida. Então, eu acho que, assim, administrar o jogo não é necessariamente um problema. O problema é, em lances tão escancarados, né, como foram esses lances que você citou, aí você não mostrar amarelo, porque aí descamba. Aí fica aquela ideia de que, opa, se ele pode, eu também posso. Às vezes até o time adversário olha e fala, bom, então, peraí, ele não deu cartão nessa daqui, agora eu tô liberado para uma devolução e tudo mais. Então, acho que é por aí. Ele fica dependendo dos jogadores
para que o jogo não desande. Porque se depois do primeiro lance desses, ou do segundo, depois de 2 vezes acontecerem lances violentos como esse, se o jogador do Flamengo dá uma entrada igual, o do Bolívar faz, em algum momento ele vai ter que tirar o cartão. Sim. Isso pode acontecer 10 segundos depois do primeiro, Flamengo, 20, ele não 30, ia poder 50. mostrar o amarelo imediatamente se o cara devolve na mesma moeda. E aí, então, ele perde a mão do jogo. Então ele fica na mão dos jogadores, da ética dos jogadores, para que o jogo continue andando bem. Resumindo assim, existe o limite para a administração do jogo. Tem lances que você não administra, que você pura e simplesmente aplica a regra. Eu não posso mais administrar os comentários de vocês, eu tenho que aplicar. Sobre o Flamengo, Libertadores da América. Olha, foi no sufoco. O gol marcado já nos acréscimos pelo Léo Pereira deu a vitória ao Flamengo por 2-0 e dá uma vantagem satisfatória para o jogo da volta semana que vem em La Paz, na altitude de La Paz, o que é sempre muito difícil de jogar. Lá é bem complicado. Pessoal, antes de falar mais sobre isso, não se esqueçam, hein? Se inscrevam aqui na plateia. Pessoal, é o seguinte, 2-0 para o Flamengo. A vantagem é boa? Ok. Não é 3-0, 4-0, seria maravilhoso. O Flamengo já tinha decretado, selado essa classificação. 2-0 não é. É uma boa vantagem, mas é uma vitória ainda, é uma vantagem ainda um tanto quanto perigosa. O time do Bolívar, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, não perdeu ainda como mandante dessa temporada, jogando em casa. Foram 10 vitórias e 3 empates em 13 jogos. Não perdeu nenhum. Lembrando que desses jogos, 3 são pela Libertadores. Tá? Fez 3-2 no Milionários, 2-1 no Flamengo e 3-1 no Palestina. Esse time é time difícil de ser enfrentado na altitude. Não é fácil. Aí você vai falar para mim, mas é o Flamengo, senhor Amadeu. É verdade. Por outro lado, esse Flamengo não joga bola. O Tite não consegue extrair desse Flamengo o mínimo que o torcedor espera que esse time possa jogar. Ganhar do Bolívar por 2-0, no sufoco, chuveirinho para tudo quanto é lado durante o jogo. Um time que tem Gerson, tem Arrascaeta, tem Dela Cruz, não pode ficar jogando no chuveirinho basicamente o tempo todo, já desesperado no final da partida. O Tite não consegue tirar desse Flamengo o que ele pode dar. E isso deixa o torcedor do Flamengo muito preocupado. Porque a temporada tá aí. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem o próprio Campeonato Brasileiro. E o torcedor do Flamengo que passou em branco no ano passado não vai ficar satisfeito com apenas a conquista do Campeonato Carioca no primeiro semestre. É muito pouco. Para quem gasta o que o Flamengo gasta, para quem compra, os jogadores que o Flamengo compra, para quem investe numa comissão técnica como o Flamengo investe, foi muito pouco. Muito pouco. Decepcionante. Os mais de 65 mil pessoas que estiveram, torcedores, que estiveram no Maracanã na noite dessa quinta-feira, com certeza saíram aliviados, mas um pouco decepcionado também, porque esperavam muito mais. Eu mesmo achava que o Flamengo ia golear. No nosso Opinião Placar, que vai de segunda a sexta, das 11h30 até 1h da tarde, na hora que a gente fez ao palpitômetro, eu dei 5-0 pro Flamengo. Dei 5-0. Gente, olha o time do Flamengo. Tudo bem, perdeu o Pedro ainda no primeiro tempo, uma lesão muscular. Entrou o Gabriel. O Gabriel não fez grande coisa, não fez um grande jogo. E para piorar, ele também saiu com uma lesão muscular, assim como o Pedro, no final da partida. Para o jogo da volta, semana que vem, em La Paz, o centroavante vai ser o Carlinhos. Tudo bem, ainda bem que não precisa fazer gol, porque tem 2-0. Temos os jogos aí dos brasileiros para fechar essa rodada de oitavas de final, primeira rodada de oitavas de final da Libertadores. O São Paulo empatou com o Nacional do Uruguai, só que empatou lá. Então, embora o São Paulo no jogo de Flamengo e Bolívar, quando a gente fala do Bolívar, a gente fala de uma equipe que joga numa altitude muito, muito elevada. E isso, obviamente, prejudica muito a adaptação do jogador, porque você tem uma disponibilidade de oxigênio menor. Então o jogador brasileiro, ele costuma sofrer em altitudes muito elevadas, como é a de La Paz. É La Paz, não é? É La Paz que vai ser o jogo, acredito que seja. É uma altitude elevadíssima e o Bolívar, ele sabe disso. E a equipe, ela vem para o Maracanã com o desejo de levar um empate para lá, ou pelo menos 1-0. E eu vou falar para vocês aqui sinceramente, quando eu venho aqui e eu sou crítico, eu sou ácido, e eu falo muito a respeito da postura do Palmeiras, e sou até criticado por torcedores palmeirenses, eu estou falando a respeito disso aqui. Disso aqui que nós vimos hoje.
O Flamengo estava com o desejo de vencer. Por mais que o Flamengo enfrentou problemas ao longo da partida, o Pedro, em uma jogada que ia ser um absurdo de jogada, eu até acredito que ele conseguiria fazer o gol, porque ele é um jogador que tem qualidade técnica para lances daquele tipo. Ele coloca a mão ali na posterior da coxa e sente aquela fisgada. Provavelmente uma contratura. Acredito que não vai ser nada sério, mas é aquela fisgada que não dá para o cara continuar e não tem nem como arriscar continuar. Até porque você precisa de uma recuperação rápida do jogador, visto que o Flamengo já tem os seus desfalques. E nesse momento da partida, a partida já estava 1-0, porque com uma assistência maravilhosa do Pedro e um belo gol do Luiz Araújo, em uma ótima jogada, se livraram dos marcadores e conseguiram fazer o primeiro gol da partida, depois de muito insistir. Hoje, o Flamengo basicamente controlou o jogo inteiro. E o Bolívar adotou aquela postura do se empatar tá bom, se perder de 1-0 tá bom. E eu falo pra vocês, amigos, se a gente pegar a história do jogo como um todo, o desenho do jogo, o Flamengo merecia esse segundo gol que fez no final. Merecia, esse segundo gol foi merecido, porque passou por várias dificuldades e ainda no final do jogo, o Gabigol também sentiu. E o Flamengo ficou com um jogador a menos. Terminou o jogo com um jogador a menos. Hoje foi um jogo que o Flamengo teve que se adaptar às diversas adversidades que aconteceram ao longo da partida. E para combinar com tudo isso também, para vir junto no combo, uma arbitragem muito ruim, onde claramente os jogadores do Bolívar, eles não perseguiam a bola, e sim a canela dos jogadores do Flamengo. E enquanto isso, o juiz, deixava aquilo correr. Ah, mas ele não quer dar cartão amarelo porque senão ele vai estragar o jogo, porque senão ele já compromete um cartão amarelo. Uai, qual que é o problema? Não se pode dar cartão amarelo com 5 minutos, com 10 minutos de jogo? É proibido agora? Se a falta ela foi para cartão, tem que ser para cartão, amigo. Você tem que aplicar o cartão independente do que vai acontecer de lá para frente na partida. Então, com todas essas adversidades, o Flamengo teve o ímpeto e o desejo de vencer. E o Tite, vocês viram ali no final que ele entendia que o segundo gol era necessário. Porque ele tira um volante, coloca um jogador de setor ofensivo, mano, e ele avança a linha de zaga como jogadores de ponta. Então muitas e muitas vezes você vê o Léo Pereira lá na frente fazendo uma função de ponta para atacar, porque ele precisa fazer o ganho numérico. O Bolívar fica compactado na área, e se fosse um time brasileiro, mano, o Palmeiras não pode fazer isso. Se o Palmeiras tem a postura do Bolívar de hoje, mano, o Palmeiras tomava mais gol. O time brasileiro que faz isso, que os caras fizeram hoje, não tem essa sorte. Porque de verdade, o Bolívar teve sorte hoje, ainda até colocou bola na trave do Flamengo, com um pouco de ataque que teve. Então hoje o time do Flamengo jogou com muita vontade de vencer. Entendendo, todo mundo entendendo, num espírito ali coletivo, que era importante essa vitória por 2-0, que era importante carregar essa vantagem. No final do jogo, o time do Flamengo tava ali, destruído fisicamente, jogador... Ações aqui. Alguém acha que o Flamengo é um time bem arrumado taticamente? Vai ter analista tático que vai achar isso, Analista tático puxador de saco de treinador, na maioria das vezes, não são todos, mas a maioria adora só ver virtudes no trabalho dos técnicos. Como é possível ver virtude no trabalho do Tite? O Flamengo não tem jogada. O Flamengo usa e abusa dos chutões para frente. Embora tenha no seu meio campo 2 virtuosos, como o De La Cruz e a Arrascaeta, o Flamengo prefere, na maioria absoluta das vezes, sair com um chutão do Fabrício Bruno, ou do Léo Pereira, ou do Rossi. Qual o sentido disso? Sério, na boa, como é que pode um técnico ter um elenco com esses jogadores e achar que a melhor maneira de jogar é com lançamentos longos? Já não estou nem chamando de chutão, já estou sendo camarada. Lançamentos longos dos seus zagueiros e do seu goleiro.
para um ataque que não tem grandes jogadores altos para segurar essa bola, só o Pedro. Depois que o Pedro saiu, então aí mesmo que não fazia mais sentido nenhum, porque o Gabriel não faz pivô. O Flamengo, 90% das vezes, saiu assim. Por isso, mesmo dominando no primeiro tempo, teve muita dificuldade de fazer o gol. Teve lá suas chances, sim, teve uma bola cabeceada pelo Pulgar para trás no escanteio, que o goleiro fez um milagre. Teve mais 2 ou 3 chances que chegaram perto, que as conclusões poderiam ter se tornado gol, mas o goleiro defendeu, bateu no Beck, o Beck tirou em cima da linha, no chute do Arrascaeta e por aí vai. Mas não foi o domínio avassalador que se esperava do Flamengo. O que se esperava do Flamengo era iniciar o jogo enfiado no campo do Bolívar e metendo uma bola atrás da outra no gol. Mas não. O primeiro gol demorou a sair, saiu com 30 e tantos, fruto de uma jogada a esmo. A esmo. Rossi mandou uma bola lá para frente, o Arrascaeta dominou, tocou para o Pedro, e o Pedro deu um belo passe para o Luiz Araújo entrar e fazer o gol. Mas essa é a sensação que se tem o tempo todo desse time do Tite. Ele depende de um lance genial de algum jogador. Um rasgo de qualidade. Porque o time não tem aproximação, gente. O time não joga com 3 jogadores próximos para tentar uma triangulação. Quando eles trocam 2 bolas, eles simplesmente... Deixa eu só responder uma coisinha aqui. Pelo amor de Deus. Tudo baseado em lances isolados. Você não vê uma jogada combinada do Flamengo. Uma jogada que você diz assim, poxa, essa daí foi treinada. Até mesmo os escanteios, que hoje 2 deles foram... Ai, que saco. O homem pede para mandar para uma pessoa, eu mando para essa pessoa. Aí a outra fica me perguntando sem parar se eu mandei. Não tem, o Flamengo não tem. O Flamengo você não vê triangulação, você não vê tabela, você não vê jogada ensaiada, cara. Toda bola do Flamengo acaba sendo cruzada alta sobre a área. Onde normalmente o Flamengo não tem mais do que o Pedro. Os meia atacantes do Flamengo não chegam dentro da área, na maioria das vezes. Aí o Ayrton Lucas vai para um lado, cruza, está o Pedro lá, coitado, procurando a bola. O Luiz Araújo vai, cruza, está o Pedro, coitado, lá procurando a bola no meio de 2, 3 zagueiros. O time não tem aproximação, cara. Ver o time do Tite jogar é desanimador. É desanimador, gente. É desanimador. Aí está pressionando, bateu um escanteio, a defesa tirou, tá lá com a bola na intermediária, aí de repente o cara vai e atrasa para o Rossi. Aí dirão os táticos, não, é porque estavam todos marcados, então é melhor recomeçar. Recomeçar para quê? Para dar um outro chutão? Gente, você já está no campo do adversário. Você tem que haver rotação na frente. Você tem que ter jogadas ensaiadas para poder solucionar esse tipo de situação. E o Flamengo não tem. O Flamengo não tem jogada ensaiada. O Flamengo só faz o tempo todo cravar 2 infelizes na linha lateral. O Garro é bom jogador mesmo, hein? Ele é bom jogador, esse argentino. É fera. Está se destacando no Corinthians. Não é esse aqui, não. Aqui. É o Maurício Meira. Mas eu acho que eles podem ficar no banco e se tornarem opções no decorrer do jogo. Mas no time principal, eu acho que o Tite está correto em colocar uma equipe que ele já vem dando uma sequência de jogo. Não tem o Bruno Henrique, que está suspenso, não tem o Cebolinha, que está lesionado, e só volta no que vem. Coloca o Luiz Araújo, arruma o time e vai criando opções ali. Queridos, chegaram até aqui, não deixe de dar o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, dá aquela moral, ajude aí no nosso crescimento, né? Pedro e Gabigol e mais outros jogadores do Flamengo serão reavaliados pelo departamento médico nessa sexta-feira.
O Flamengo venceu o Bolívar aí por 2-0 na noite de quinta-feira pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Contudo, alguns jogadores tiveram problemas físicos e procuraram o clube na sequência da temporada e preocupam o clube na sequência da temporada. Hoje, sexta-feira, Pedro e Gabigol, por exemplo, serão reavaliados pelo departamento médico. Ainda no primeiro tempo do jogo contra o Bolívar, o camisa 9 deixou o gramado nas redes sociais. O Flamengo informou, abre aspas, o atleta Pedro sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda, já iniciou o tratamento e será reavaliado. Para o lugar do centroavante, Tite optou para colocar Gabigol no ataque. Meus queridos. Contudo, com o jogo caminhando aí para o final, Gabigol também sentiu dores na coxa e deixou o gramado. O camisa 99, inclusive, foi direto para o vestiário. Além disso, outros jogadores do Flamengo apresentaram aí sinais de desgaste físico. Em coletiva de imprensa, Tite falou sobre a situação de Gerson, Eric Pulgar, De La Cruz e Guilhermo Varela. Abre aspas para o que disse Tite. Gerson foi cãibra, Eric Pulgar sentiu o adutor. O Nico De La Cruz estava com cãibra, o Varela estava com cãibra nas duas panturrilhas, fecha aspas, revelou Tite. Com isso, o departamento médico do Flamengo vai precisar reavaliar todos os jogadores que sentiram algum tipo de dor ou incômodo, né, cara? Tite vem falando sempre nas coletivas de imprensa sobre isso. Calendário apertado, que pode ocasionar lesões e deixar os jogadores muito tempo fora dos gramados. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.